Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5, Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. Apresentaremos um cronograma de tudo ou de quase tudo que iremos estudar nesta nova semana que se inicia. Conforme a gente já viu, o profeta ficou curioso. Aliás, algo lhe chamou a atenção nessa visão dos 4 animais. Ele tinha visto tantas coisas exóticas, estranhas, e entre essas coisas, aquilo que lhe prendeu a atenção foi o chifre pequeno. Você sabe que o chifre pequeno é aquele que nasceu entre os 10 chifres do 4º animal, que ele, embora veio depois, por isso é chamado de pequeno, ele derrubou 3 chifres. E não se esqueçam de que chifres aqui nesta visão quer dizer reis. É bom guardar esses princípios básicos que nos auxiliam na interpretação desta visão ou de outras que ainda vamos estudar. Ele, curiosamente, ou seja, a sua atenção se prendeu no chifre pequeno, porque ele era diferente dos demais chifres. Ele tinha olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Essas grandes coisas aqui são coisas profanas, são blasfêmias, arrogâncias, palavras de soberba. Por isso é dito no verso 11, Daniel 7, de que ele continuou olhando e ele ficou atento para este fato, pelo palavreado do rei do chifre pequeno. Interessante que depois de ver todas essas coisas, ele, ao terminar de ver tudo isso, ele não tinha entendido nada, mas ele foi insistente aqui, dando uma lição para nós, que às vezes, ou seja, na maioria dos casos, nós não entendemos o que lemos, mas nos calamos. Não importamos em saber, em procurar saber, ou procurar de quem sabe para aprendermos. Daniel não foi assim. Diz o texto que ele perguntou para aquele que estava perto dele, que logicamente era um anjo. Ele disse: eu quero saber o que quer dizer
tudo isto? E com que precisão esse agente celestial respondeu para o profeta? Já que Daniel tinha visto os 4 animais, então este anjo começa a dizer: estes 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Então, veja a primeira parte da resposta e que clareza, com que clareza o anjo respondeu. Estes 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Não custa repetir que esses 4 animais, eles são correspondentes aos 4 minerais da estátua do sonho de Nabucodonosor: cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de bronze e as pernas de ferro. Então, veja a analogia perfeita. O anjo, sem falar, lógico, nós que temos, sem falar da estátua, mas nós que temos de usar a nossa sabedoria, aquela sabedoria que é dita lá em Apocalipse, quando Deus mostra os mistérios também do tempo do fim, da besta, deste mesmo rei que o chifre pequeno, aqui é a besta que vai aparecer lá em Apocalipse 13. Então, o texto diz que aqui há sabedoria. O que quer dizer isto? Aqui há sabedoria. Está dizendo o texto que, se você procurar descobrir, procurar saber, você vai saber. Então, o anjo sabia que tinha essa analogia entre os 4 animais e os 4 minerais. Mas ele só disse: esses 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Como a gente já aprendeu, a história comprova esses 4 reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 reinos. Incrível! A história mostra que tudo se cumpriu com a mais absoluta clareza. Aqui é tudo literal. Mas o interessante da resposta, e aqui também a sabedoria, o interessante é que em seguida, logo após falar que os 4 animais representavam 4 reis que se levantariam da terra, ele disse: mas os santos do Altíssimo receberão o reino para todo sempre. Sim, para todo sempre. Que linda
a resposta do anjo. Que magnitude que Deus, embora mostrou esses reinos dos homens que, pela brutalidade deles, foram representados por animais, por feras, vem a bênção, a garantia solene, como que a dizer, não importa que os homens terão o seu tempo de reino ou de reinado, mas no final de tudo, os santos do Altíssimo, o povo de Deus, receberão o reino para todo sempre, sim, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.